Oi, oi, gente! A gente vai continuar aqui nessa segunda aula a customização da nossa jaqueta jeans. Então, o nosso primeiro passo para essa segunda aula vai ser demarcar o esboço. Eu separei aqui uma placa de raio-x utilizado já, porque ele vai ser um ponto focal para o meu desenho. Então, eu preciso de um círculo e aí, como, para fazer um círculo perfeitinho assim manualmente, eu não vou arriscar, então eu vou pegar uma placa que vai ser uma espécie de stencil caseiro. Então, o que você vai fazer? Separa certinho uma placa de raio-x velho. No meu caso, eu vou fazer um círculo, mas vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem. Marca com uma caneta. No meu caso, eu desenhei com um prato. Apoie uma tábua embaixo após vocês fazerem o desenho. Coloca a nossa plaquinha de raio-x em cima. Separa ali um estilete e com muito cuidado, você vai recortando por volta do contorno que você fez em cima da sua placa de raio-x. E pronto. Agora tudo que você precisa fazer é destacar ali a parte que você não vai utilizar. Como eu fiz desse nosso raio-x aí usado um stencil, eu vou descartar esse círculo e vou ficar somente com a parte vazada para eu utilizar como uma espécie de régua mesmo para fazer o nosso desenho. Então, a gente vai voltar com a jaqueta aqui. E eu vou posicionar o meu stencil em cima da parte que eu quero que fique o círculo. Eu vou utilizar 2 pedaços desse durex para fixar em cima e embaixo essa plaquinha, para que não corra o risco de, enquanto eu estiver traçando, ela soltar ou deslizar para algum outro lado e eu faça algum traço em falso. Então, vou separar 2 pedacinhos do nosso durex. Então, vou prender a parte de cima. Verifica se ele está posicionado no local correto da aplicação. E aí, você pode prender já com o seu durex. Fixado o nosso stencil, eu vou vir aqui com o lápis 6B e vou contornar toda a parte do círculo que a gente recortou com estilete. Esse vai ser um ponto focal para o meu desenho. E aí é só tirar. O durex ele não vai arrancar tinta e nem o fio do seu tecido. Gente, para adiantar, eu passei aqui o meu rascunho já inteiro. Esse é o meu desenho base, que vai ficar na jaqueta. E aí, aqui atrás tá o nosso círculo traçado com a ajuda do stencil. Eu vou começar a preencher esse fundo aqui, que é a cor mais clara que tem na minha arte, né? Preferencialmente, comece pelas cores claras. É um princípio que eu, como desenho há um tempo, prefiro utilizar assim. E eu acho que é mais fácil de não manchar. Então, assim, eu sempre começo pelas cores claras. Então, o que eu fiz? Esse nosso círculo aqui, ele vai ter um tom de nude muito clarinho. E aí, o que eu fiz? Eu misturei o 519, que é o branco, junto com o salmão bebê, para ficar mais claro ainda do que esse tom natural do potinho. Então, com a ajuda de um godê, que é uma pecinha como essa aqui, eu sempre faço as minhas misturinhas, inclusive aqui estão outras de outros trabalhos que eu tô fazendo no momento. Então, tá aqui a nossa misturinha de salmão. Eu coloquei algumas gotinhas de água, né, pra tinta render um pouco melhor e ela não ficar tão grossa de passar. Lembrando aquela parte do desperdício, então, a gente sempre que puder render a tinta, melhor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pintar todo o círculo, né? Ou o que restou da visualização dele aqui.
tô utilizando esse pincel chanfradinho, porque como eu falei pra vocês na primeira aula, eu acho que as cerdas dele, por serem achatadinhas, ele, apesar de não ser muito fino, ele me permite respeitar as fronteiras aqui das linhas, ó. Então eu consigo marcar bem certinho onde eu quero parar de pintar e sem deixar um borrado feio. Aqui do meu lado tem um paninho pra gente, conforme for enxaguando a cerda do pincel, poder passar o resto da sujeira aqui, e um pote com água normal. Continuo preenchendo aqui, sem a menor pressa, gente, porque a arte é paciência. Procure preencher os espaços bem certinhos. Isso valoriza muito o trabalho de vocês. Então, se vocês forem utilizar, principalmente para comercializar, o cliente ele tem que entender que ele está comprando uma coisa que é feita à mão, né? É exclusivo, é feito à mão, então demanda um tempo. Converse com ele certinho sobre o prazo, calcule mais ou menos o tempo que você leva para fazer, porque se você for precificar o seu trabalho, isso entra e muito em questão, né? A sua mão de obra, o tempo que você está utilizando para se dedicar àquele trabalho ali. Então, faça num dia que você esteja mais tranquilo, porque você vai precisar dedicar um tempo para fazer a sua arte. Outra dica importante que eu vou dar para vocês é, quando vocês forem fazer uma misturinha de cores, se atentem à área, o tamanho da área que vocês vão pintar. Porque já aconteceu muito comigo de eu precisar fazer um determinado tom, e aí o tom que eu tenho ali disponível no godê não dá para aquele tamanho daquela arte. E principalmente se é um tom mais difícil de você chegar, se você tem que misturar mais de 3 cores, por exemplo, para chegar nele, para você ter que parar o que você tá fazendo e fazer a misturinha para acertar o tom de novo, vai dar muito trabalho, correndo o risco ainda de você não conseguir chegar naquele tom que você fez inicialmente. Então, estuda bem qual que é o tamanho da área que você vai pintar, e aí você procura fazer o tom que você acha que seja a quantidade necessária. Gente, eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Como mandei não, né? Como tá aí na abertura do vídeo, essa jaqueta que eu tô pintando, eu comprei ela num brechó. Se eu não me engano, eu paguei R$48 nessa jaqueta. Tava assim, em perfeito estado. Cheguei em casa, higienizei certinho, e aí eu tô reutilizando essa jaqueta. Vocês podem fazer isso tranquilamente. Verifica um brechó que seja da confiança de vocês, que trabalhe com higiene, né, que mantenha as peças bem conservadas, e aí sem problema nenhum. Inclusive brechó que já foi muito alvo de preconceito, porque vou usar roupa usada, hoje em dia é tendência demais. Você consegue perceber pela quantidade de páginas de brechó online que existem atualmente. Então, assim, se um dia foi tabu, hoje já não é mais. E aí você considerar que você pode ter um custo menor para angariar uma peça dessas e colocar a tua arte ali, vender, né, valorizar, colocar essa roupa de volta no mercado, é um dos sentidos desse projeto. É uma atitude sustentável, né? Você tá promovendo a reutilização de uma coisa ali que, em tese, iria pro lixo, a pessoa se desfez dela, e você tá dando uma cara nova para essa peça e pode fazer uma renda com isso. Então, assim, é uma sacada muito legal.
quem tá em casa e quem gosta de fazer arte, é terapia demais isso aqui. Além de você fazer o que você gosta, você ainda pode fazer uma renda extra só customizando roupas. E nesse caso aqui dos nossos vídeos, tô ensinando mais focado na parte de pintura. Mas os leques são imensos. Você pode bordar, você pode fazer aplicação de miçanga. É assim, além da imaginação, pode cortar a jaqueta, aplicar um outro tecido. As possibilidades são inúmeras, de verdade. Bom, aqui eu já terminei de fazer o preenchimento do nosso círculo. Eu vou agora para a parte da pele dela, porque é o segundo tom mais claro que eu tenho na minha referência. Então eu vou fazer a pele e depois eu vou vir com os tons que eu quero para fazer o sombreamento da pele. Então agora eu vou trocar esse pincel aqui por um pincel mais fininho. Aqui. Esse é tigre, tá? O número tá bem apagadinho aqui, mas eu acredito que esse seja o 0. Só pelo tamanho, só pela finura da cerda dele. Então esse aqui eu vou deixar um pouco de lado e vou utilizar o 0 para fazer o rosto. Com o traçado do lápis, vocês não precisam se preocupar, tá? Porque quando o cliente ou quando vocês mesmos forem lavar a jaqueta, o risco do lápis ele sai todo e a tinta permanece. Lembrando que qualquer peça que você for pintar, a instrução de lavagem é no mínimo após 72 horas que vocês tiverem feito a pintura do tecido, tá? Vou dar uma outra dica para vocês. Eu procuro sempre começar pintando de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vocês podem perceber que nem sempre a gente consegue fazer isso, mas porque essa, digamos aí, regrinha, conforme você vai pintando, existe um risco aí de, se você não esperar algumas partes secarem, da sua mão bater em algum lugar que você tenha pintado e que esteja com a tinta molhada ainda. Então, pode ser que chegue numa etapa aí do desenho que fique complicado para você consertar aquele borrado ali. Ou se, por exemplo, você tiver feito um degradê com a tinta, você vai levar um tempo para consertar esse degradê. Então, essa regrinha ela é importante para isso, para você não ir passando com a mão em cima dos lugares que você já pintou. Aqui eu tô numa situação um pouco complicada, porque eu tô pintando o rosto dela. Então, eu já tinha pintado aqui a orelha e eu tô me policiando o tempo todo para não bater essa parte aqui da mão na orelha ou nesses dedinhos aqui da mão dela. Agora eu tenho uma área um pouquinho maior aqui que eu vou trocar para esse pincel para agilizar o processo. Nessa área aqui eu vou voltar a usar o pincel 0. Vou lavar aqui um pincel mais grosso. E vou voltar a usar o pincel 0.
Pronto, pele feita. Agora eu vou pintar essa parte aqui do fundo, porque a gente tem algumas partes de sombra na pele, mas elas são de tons mais escuros. Então, eu vou utilizar uma tinta que seria o meu segundo tom mais claro da imagem para passar aqui no fundo. Eu vou misturar um pouquinho desse rosa aqui com o preto. E aí ele vai chegar, mas é bem pouquinho preto, ele vai chegar no tom que eu quero. Um pouco de preto e um pouquinho de branco. A gente vai testando para ver se chega na tonalidade que eu quero. Caiu até um pouco mais do que eu gostaria, mas vamos lá. Um pouco do branco. Porque esse rosa que eu quero, ele tem um aspecto de um fundo meio acinzentado. Então, eu vou pegar bem pouquinho branco e bem pouquinho preto também. Aqui tá o preto. Eu vou praticamente só sujar o pincel aqui, gente. Ó. Quase nada. Vamos ver se eu chego aqui no tom que eu quero. Deu uma manchadinha aqui na minha mão, que eu sempre procuro limpar para depois não borrar o desenho. O pincel é a mesma coisa, senão ele vai acabar sujando nossa mão. Molho um pinguinho aqui na água. Vamos ver se chega no tom que eu quero aqui. Gente, ele deu uma clareadinha aqui, ó, mas ainda não é o rosa que eu quero, então eu vou pôr um pouquinho mais de preto. Lavo o pincel pra não manchar a tinta. E vou sujar um pouquinho mais a ponta dele de preto. Pronto. Gente, é esse o tom de rosa que eu quero, ó. Vocês podem ver que ele é um rosa, mas ele tá meio com um fundinho acinzentado. Então, eu vou utilizar ele pra passar aqui no nosso fundo. Fazer um testezinho aqui e aproveitar pra limpar o nosso pincel. Muito bonito esse tom. Vou lavar ele porque como o nosso fundo é uma área maior de preenchimento, eu vou pegar um pincel maior. Vou utilizar esse aqui da Acrylex, número 10, ponta chanfrada também. E aí, o bacana, onde a gente passou o branco, lá na primeira aula, quando a gente tava dando o branco de base pro fundo, eu deixei algumas manchinhas pra fora. E eu vou passar o rosa em cima dessas manchinhas. Eu acho que dá um efeito legal de borrado de tinta mesmo. É essa a ideia, tá? Pelo menos aqui nessa parte. Muito cuidado com o limitador aqui. Que é onde tá o nosso círculo. Aqui depois eu vou vir com um pincel mais fino, porque com esse pincel aqui eu não vou me arriscar a encostar no círculo. Fica melhor para vocês verem.
Eu vou me ater a essas partes aqui, porque como eu já disse, essas partes aqui, essas outras que estão mais próximas às linhas do desenho, eu vou trabalhar com um pincel que tem uma cerda mais fina, para não acontecer de eu passar por cima de algum lugar que eu não queira. Tô repassando aqui em algumas áreas dentro do nosso fundo que eu achei que precisava de uma reforçada. Ficam uns pontinhos brancos da nossa base ainda. Agora eu vou enxaguar esse pincel aqui. E vou voltar a utilizar o nosso pincel chanfrado, que tem essa pontinha menor. Eu vou vir aqui, como vai requerer um pouco mais de atenção, vou vir da esquerda para direita, tá? Só não vou começar de cima para baixo, porque eu acredito que se eu começar dessa vez de baixo para cima, vai ter um risco menor de eu acabar apoiando o meu braço numa área que não deveria. Como vocês podem ver agora, eu já consigo apoiar a mão sobre o rosto, que a tinta tá seca, ela não vai borrar. Então, gente, aqui eu já adiantei o processo do fundo, tá? Já vem com um pincel mais fininho, que é esse chanfradinho que eu tô usando bastante nesse vídeo. Pra marcar, né, pra preencher todas as áreas aqui ao redor do círculo que a gente não tinha feito com um pincel mais grosso, e também essas partes aqui que chegam perto das extremidades da pele, né, dos contornos da roupa dela e tudo mais. Então, o que eu decidi que vai ser o nosso próximo passo agora? Apesar de eu ter mencionado para vocês aquela regrinha da gente começar com um tom mais claro e depois ir partindo para os mais escuros, o que eu me dei conta nesse desenho especificamente? As áreas mais delicadas de pintar, elas estão aqui no centro, né? Que são os olhos, a sobrancelha, algumas sombras para a pele para dar o efeito de profundidade, e o cabelo, que tem os fios. Então, se eu mexer nessas partes agora, é capaz de eu apoiar o meu braço no fundo, que tá com a tinta muito molhada ainda. Então, eu vou optar por partir para a parte da blusa dela, que tem o tom mais escuro, que é o preto. Porque a blusa, como vocês podem ver, ela não fica em contato com nenhuma área que seja muito delicado da gente pintar. E também ela não me expõe tanto a chegar com o braço ou com a mão perto da tinta que tá fresca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o preto aqui na blusa dela, que é para adiantar o nosso trabalho. E aí a gente vai deixar a parte do rosto e do cabelo para nossa próxima videoaula. Então, a gente vai encerrar esse vídeo preenchendo a blusa dela de preto. E aqui, assim como no fundo, a gente vai deixar as beiradinhas livres, para não correr o risco da gente passar com preto por cima do rosa. Depois a gente vai vir com um pincel, né, que tenha a cerda mais fininha. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Esse branco que eu passei aqui no fundo, ele
com passando preto em cima que ele tá dificultando o preenchimento 100% do preto. Acontece, viu, gente? Você passa às vezes o branco no lugar que você poderia evitar passar. Mas é assim, vivendo e aprendendo. Agora eu vou ter que passar uma segunda mão de preto aqui, se secar, e eu ver que ele tá com muita falha de branco embaixo. Que aí também não fica legal. Mas aí a gente só vai conseguir saber mesmo se o tom ficou bom ou não, o quão falhado ele ficou, depois que essa tinta aqui secar. A gente vai ter que esperar um pouquinho. Vocês veem que eu chego perto, mas nem tanto também, né? Porque pro preto passar por cima disso aqui é muito rápido. Então, vou chegar perto o quanto eu me senti confiante pra passar. E o resto a gente deixa mesmo pra passar com um pincel mais fininho. E aí, só de olhar que eu tenho quase certeza que a gente vai precisar passar uma segunda camada de preto. E aí a gente dilui ele um pouco mais na água, deixa a tinta um pouco mais aguada, pra gente não desperdiçar tanta tinta, né? Já que a gente passou essa camadinha de branco aqui e não havia necessidade nesta parte. Agora aqui em cima, se a gente não tivesse passado esse tom de rosa, não pegaria, isso eu posso garantir pra vocês. Então aqui, troquei pro pincel chanfrado com a pontinha mais fina. Vou fazer aqui as bordas. Vocês podem ver que aqui já começa a se tornar mais difícil de eu pintar sem apoiar em alguma parte que já esteja pintada. Então, por isso a decisão de não mexer no centro do rosto da nossa personagem agora. E tem outra coisa também, gente. Eu tô usando esse pincel aqui, mas se você estiver numa área menor que ela, você vai pro pincel número 0, que é melhor. Melhor não arriscar. E é assim que vai ficar o nosso desenho por enquanto. Né? Nesse momento aqui, eu vou arriscar não mexer mais nele, vamos esperar secar a tinta. E aí, na próxima aula, a gente faz o cabelo, os olhos e a sobrancelha, tá bom? Obrigada, gente, espero que vocês estejam acompanhando e tentem reproduzir aí na casa de vocês. Tenho certeza que durante essa quarentena vai ser uma atividade que vai, se não trazer um dinheirinho aí, no mínimo, trazer uma proposta de relaxar, de desestressar aqui, porque arte é terapia. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.